meninas e meninos! Vamos para mais uma aula especial? Olha, se você não é inscrita no meu canal do YouTube, eu aconselho você a se inscrever, porque semanalmente eu libero para vocês uma aula e todo mês tem uma aula especial. E hoje a gente vai para essa aula. Você já parou para pensar como que a gente projeta um trabalho? Como que surge na nossa cabeça um trabalho? Como que ele vem, a criação desse trabalho, como ele é feita? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que surge um trabalho, como que eu penso num trabalho, como eu elaboro esse trabalho, como eu projeto este trabalho. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer tudo isso, desde as cores, desde o projeto do design até as cores, como que eu faço toda essa sequência de pensamento para a elaboração desse projeto, deste bloco, deste painel, dessa manta, dessa colcha, como que eu faço tudo isso? Vamos lá? Então eu tenho aqui um modelo de um trabalho que é no meu curso do Portal do Patchwork. Esse trabalho está dentro do Portal do Patchwork, mas eu quero mostrar para vocês como que eu pensei nele, como que eu elaborei, como que eu criei esse trabalho, imaginei, como que eu pensei nessas cores deste trabalho. A primeira coisa que eu fiz, eu elaborei, eu pensei como eu queria fazer este trabalho. O primeiro passo, eu não queria fazer ele da forma tradicional. Eu não queria fazer os blocos em linhas horizontais e linhas paralelas. Então eu pensei, assim, eu quero criar um projeto que eu monte este projeto, que eu costure esse projeto de uma forma diferente. Então a primeira ideia foi exatamente essa. Eu não queria fazer um bloco ou um painel que eu costurasse nas linhas horizontais e nas linhas verticais. Então partiu a princípio disso daí. Então o que eu fiz? Primeiro passo, eu fiz uma malha quadriculada. E eu não queria também um trabalho muito grande. Eu queria um trabalho no máximo de 70 por 80 centímetros. Então o que eu fiz? Eu peguei um quadrado, vim aqui, desenhei um quadrado e pus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu desenhei uma grade de 5 por 5. Então são 25 peças que eu tenho aqui. Por que 25 peças? Porque eu tenho 5 aqui, 5 aqui. 5 vezes 5, 25. Então eu tenho 25 peças neste trabalho. 25 células. Estas células, todas elas com as mesmas medidas. Aí eu cheguei à conclusão de quanto que eu queria, por quanto que eu queria, se eu queria essas células de 10, de 20, de 30, isso tudo você vai pensar depois. Mas na minha cabeça eu pensei assim, se eu colocar células de 10, se eu tiver 10 centímetros aqui, meu trabalho vai ter 50 no final. Essa é a parte central do meu projeto, fora as bordas. Então, daqui até aqui, teria 50 centímetros. Esse foi o meu primeiro passo, meu primeiro pensamento. Então, eu fiz uma malha quadriculada. Dentro dessa malha quadriculada, eu fiz os quadrados, né, os 5 por 5, fiz o quadrado, todos os quadrados. Depois que eu fiz isso, como eu não queria costurar na vertical e na horizontal, o que eu fiz? Em cada célula, eu fiz esse desenho aqui. Em cada célula, eu vim e fiz este quadradinho aqui. Em cada uma. Por quê? Porque eu queria costurar esse trabalho dessa maneira aqui. Esse trabalho, ele vai ser todo ele costurado na diagonal. Ele vai ser costurado dessa maneira aqui. Eu quis montar esse trabalho para que ele fosse costurado dessa forma. Então, vocês estão vendo como que funciona o raciocínio? Primeiro, parte sempre da malha quadriculada. Por isso, a gente usa muito caderno quadriculado. Se vocês observarem aonde eu estou, eu tenho uma caderneta quadriculada, ou eu tenho um caderno quadriculado. Por quê? O raciocínio quando eu vejo, eu estou andando pela rua, eu vejo algum desenho, essa caderneta sempre está na minha bolsa. Eu já vou e já desenho.
aquilo. Se você está no consultório de dentista, no consultório médico, ou mesmo se você viu um painel interessante, que não seja de pet, de uma outra proposta, eu sempre desenho. Eu estou ali, ou eu fotografo aquele design, aí eu vou para o quadriculado e desenho ali no quadriculado. Porque fica mais fácil depois de você entender o que você quer fazer. Lógico que depois tem todas as técnicas para execução. Então, no patchwork, você tem as técnicas de construção dos blocos, mas isso é uma outra parte. Mas a parte da execução do projeto em si, não. Aí, o que eu digo assim, tem a técnica, mas você tem que primeiro ter o olhar. O que precisa é olhar. Por isso que eu falo de a gente usar muito máquina fotográfica. Tudo eu faço com máquina fotográfica. Eu uso o celular para tudo. Eu fotografo. Primeiro que você tem um campo visual mais afastado, te facilita também, tá? Então, fiz aqui a malha quadriculada e vou fazer também do outro lado. Vou até fazer com outra cor. Sempre tô com canetinha por perto, porque eu sou muito visual, eu penso desenhando. Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho os programas de computador que eu uso também. Eu uso o EQ8, eu uso o Photoshop, o Corel, eu uso todos esses programas, mas parte primeiro do papel. Papel e canetinha, papel quadriculado e canetinha, sempre. Todos os meus cursos fechados, sempre trabalho com papel quadriculado, canetinha, o primeiro esboço do desenho é feito ali. Eu sou muito visual, eu gosto de pegar no papel e fazer o rascunho primeiro, para depois ir para esses programas, se precisar. Ah, Ana, então precisa do programa para projetar? Claro que não. Por muitos e muitos anos, eu só fazia no papel. Agora, como eu sou uma profissional do segmento, eu trabalho com o programa para facilitar. Mas, por muitos e muitos anos, foi só no papel. O que eu estou fazendo aqui, eu fazia direto no papel. Então, se você não tem esses programas, não vai ser isso que vai deixar você sem fazer, não. É o que eu sempre falo, é o olhar. É você aprender a ter um olhar diferenciado. Isso aqui é só um rascunho, tá? Só para mostrar para vocês como eu pensei na grade. Então, o que eu fiz? Ele vai ser todo costurado dessa maneira aqui. Ele vai ser costurado aqui, 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 aqui. Só que, eu vou fazer até sem a régua para ir mais rápido, tá? Só que aqui na parte central, aqui, se você observar, ficou um quadrado. Você tá entendendo? Tá prestando atenção? Tá entendendo como que foi o meu raciocínio? Eu tô tentando passar para vocês como que foi toda a elaboração do meu raciocínio. Espero que você esteja entendendo. E depois porque qual é o objetivo desta aula especial? O objetivo dessa aula especial é fazer você ficar independente para criar os seus trabalhos. Esse é o objetivo da aula. Fazer com que você não só copie, que você pegue qualquer aula minha do YouTube e crie esta aula de uma forma diferente. Então, por exemplo, no meu canal do YouTube tem muitas aulas de bloco. Então, você pode pegar um destes blocos e montar este painel dessa forma. E não se esqueça, se você fizer isso, me marque, porque eu vou adorar ver o seu trabalho e ainda mais, eu vou repostar para todo mundo ver o seu trabalho. Então, sempre que você fizer alguma coisa, me marque, que aí eu reposto também para bastante gente ver o seu trabalho. Uma baita propaganda para você, hein? Tô esperando o seu projeto. Então, vamos lá. Então, aqui, nessa parte central, nesse quadrado que eu fiz aqui, vai ser o meu bloco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no canal da Ana Cosentino, que é aqui onde você está já, né? Você vai lá no canal e vai procurar um bloco. Qualquer bloco que você queira. Então, você vai e escolhe um bloco. Quando eu fiz isso daqui, eu falei assim, eu quero fazer um bloco divisível por 3. Então, eu peguei um bloco divisível por 3. Mas você pode pegar um bloco divisível por 4, por 5, o bloco que você quiser. Aqui não tem, tem que ser um bloco desse tipo, não. Aqui é o bloco que você quiser. O meu bloco, eu fiz ele dividido por 3. Então, eu fui, escolhi
Escolhi montar este bloco aqui. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho para vocês. Escolhi construir este bloco aqui, divisível por 3. 2, 4, 6. Divisível por 3 ou por 6, né? Então, aqui eu dividi ele por 3, mas ele é um bloco também divisível por 6. E vou vir e vou desenhar esse bloco. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar o bloco. No rascunho mesmo, eu tô fazendo aqui. Então, aqui eu vou pintar. Aqui eu vou pintar. Ah, Ana, precisa ser esse bloco? Não. O bloco que você quiser. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. Vamos pegar aqui a verde. Então, aqui vai ser o bloco, ó. Aqui é a estrela. Essas estrelas aqui, ó. No de vocês vão fazer com lápis de cor, bonitinho, pintadinho. Aqui eu só tô explicando o raciocínio. Tá? E aqui os 4 quadradinhos dos cantos. Os 4 quadradinhos do canto e aqui no centro. Determina o bloco, certo? Depois que determinou o bloco, aí você vai fazer todas as contas de quanto vai ser cada peça. Se você pegar algum bloco meu lá do canal do YouTube, já tem todas as medidas. Então pode pegar qualquer bloco que tem lá, já tá tudo com a medida, você não precisa nem vai ter que pensar muito nisso daí. Então já determinei o bloco qual vai ser. O bloco qual vai ser. Certo? Fiz isso daqui, o que que eu vou fazer? Vou deixar aqui. O que que eu vou fazer? O bloco já está determinado, certo? Eu quero, em volta deste bloco, colocar uma moldura. Então, o que eu fiz? Vim aqui, o bloco está aqui. Olha, o bloco está aqui. Só para você entender onde que está o bloco. O bloco está aqui. Feito isso, eu vou vir... Aqui é o bloco. Tá? Ele vai ficar na diagonal. Se você observar, o bloco ele está na diagonal. Ele vai ficar nessa posição assim. Ele vai ficar inclinado. Desenhei o bloco. Eu quero colocar uma moldura em volta desse bloco. Só que eu não vou colocar uma moldura reta. Eu quero colocar uma moldura utilizando o desenho dessa malha quadriculada. Então eu vim aqui e pintei, olha. Pintei com um tom mais escuro. No caso aqui eu pintei de marrom. Deixa eu pegar o design, que acho que é mais fácil. Deixa eu só marcar aqui aonde está o bloco. Ó, o bloco está aqui. O bloco está aqui. O que eu fiz? Em volta deste bloco aqui, eu quero... como ele está na diagonal, eu quero dar a ideia de um quadrado, como se ele estivesse dentro de um quadrado. Então, eu vim e fiz aqui. Vim aqui fora, olha. Vou até fazer... mais para fora para ver se... Vocês estão conseguindo enxergar e entender? Queria tanto ouvir vocês. Ó, mas escreve aí que no chat que eu adoro, eu leio tudo depois. Quero transformar isso num quadrado, certo? Então eu fiz uma moldura em volta, fiz uma moldura nessa. Você pode até fazer essa moldura nessa própria malha quadriculada aqui. Você pode vir aqui e fazer a moldura aqui, olha. Para você entender melhor no seu rascunho. Você pode vir aqui e fazer isso daqui, certo? Fiz a moldura, aí o que eu fiz? Eu pintei. Aqui eu pintei, se eu pintasse tudo de marrom, ia ficar muito pesado. Então eu deixei esses 4 cantos da mesma cor da base do fundo. Então esses 4 cantos aqui, esse daqui, esse, eu deixei da mesma cor desta base aqui. Então esta base aqui é a mesma cor desse canto aqui. Para ficar mais leve, para que não ficasse tão pesado. Determinei a cor que eu queria, essa moldura em volta, vim. Aqui é como se eu estivesse pensando no bloco, tá? Vim e fiz o bloco, tá? Então, desenhei o bloco aqui. O bloco a gente já tinha pensado, eu comecei o contrário, comecei pelo bloco primeiro, certo?
Fiz isso, então aqui, determinei, aqui você fez o tamanho que você queria, depois eu vim aqui e pensei no design do bloco. Então esses dois aqui são o design do bloco que a gente já tinha feito. Aí o que eu fiz? Determinei essa moldura vermelha aqui, né? Esse contorno vermelho que é a moldura do meu bloco com a primeira moldura. Eu poderia ter colocado agora uma moldura reta em volta, mas eu ainda quis colocar mais uma moldura de forma diferente, aproveitando esta malha quadriculada. Então, o que eu fiz? Eu peguei esta malha quadriculada que está aqui, porque nós estamos aqui nessa parte aqui, olha. Nós estamos nessa parte aqui. Então, aqui é o bloco, primeira moldura, a segunda moldura. Nessa segunda moldura, eu poderia ter feito todos esses quadrados aqui de uma cor só, mas eu resolvi pintar só o contorno. Tá vendo que tá pintado de amarelo? Só o contorno? Eu resolvi vir aqui e fazer só essa parte aqui. Só isto, ó. E em volta todinho, como eu fiz aqui. Me sobrou toda essa parte externa aqui. Poderia ter vindo agora e ter pintado tudo de uma cor só. Mesmo assim, eu resolvi fazer de uma outra forma. Eu resolvi pegar esta parte aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta. Resolvi pintar. Deixa eu ver. Aqui, esse laranja aqui. Resolvi pintar os 4 cantos aqui de uma mesma cor. Olha o que eu fiz. Pintei esses 4 cantos de uma mesma cor, como se fossem os quadradinhos que a gente normalmente coloca nos cantos. E esta parte desses quadrados aqui, desses losangos, eu pintei todos eles da mesma cor. Então, como que ficou essa segunda borda aqui? Ficou esta parte amarela de moldura em volta, essa parte central aqui com 2 tons, o verde e o ocre em volta, e esta base lateral de uma cor neutra, que seria essa daqui, olha, a base neutra. Então, este contorno final aqui, eu deixei neutro. Por que eu deixei neutro? Para levantar o trabalho. Então, toda vez que você olha para um trabalho, você tem que ter sempre esse contraste do claro com o escuro. Então, se eu colocasse esse contorno aqui escuro, ia ficar muito pesado. Então, eu jogo um tom mais claro para levantar essa parte central. Quando eu faço isso, eu já estou com a parte do centro pronta. A parte central pronta. Aí, se você quiser, agora sim você pode colocar as bordas retas, as bordas de finalização. Porque na realidade eu estou falando borda, mas isso daqui é o trabalho em si, é o painel. Essas bordas externas aqui são as bordas de finalização. Essas bordas de finalização, eu penso da seguinte maneira quando eu vou pensar nas bordas. Se essa célula aqui, ela tem 10, essa estreita aqui, no máximo 5 centímetros. No máximo 5 centímetros. Então eu posso colocar ela de 4 ou 5 centímetros. E essa última aqui, eu sempre ponho no mínimo a medida desse bloco aqui. Então, se esse bloco tem 10, essa daqui vai ter no mínimo 10, de 10 para cima. Aí você chega na medida que você quer do seu trabalho. Na hora de costurar esse trabalho, você vai ter que costurar ele todinho na diagonal. Então, você vai montar e vai costurar ele todinho na diagonal. Então, você vai observar que algumas partes... Então, aqui, olha, quando eu fizer a faixa aqui, para costurar, ó, então aqui eu vou ter essa célula aqui, que ela vai ser costurada assim, né? Vai ter essa célula amarela, ela vai ter um cantinho escuro e as 3 partes amarela. Aí entra as técnicas de pet. Aí entra toda a parte de técnica de costura do pet. Então, quando você tem uma diagonal, você costura mais. Quando você não tem diagonal, você só acrescenta mais 1,5. Se você tem uma diagonal, você acrescenta 1,5 mais 1.
Se você tem 2 diagonais, você acrescenta 1,5 mais 2. Então, isso aí são tudo técnicas de PET, são baseados na construção do bloco. Tudo isso tem muito, no meu canal do YouTube tem muitas aulas sobre isso, dá para você assistir. Se você nunca fez bloco de PET, assiste primeiro as aulas desses blocos aí para você entender. A aula de hoje foi mais para você observar, ver como que cheguei na elaboração de um projeto. Então, se você gostou dessa aula, entendeu, ela viu como eu fiz toda a elaboração desse projeto e quer fazer exatamente como eu fiz aqui, ela está lá no portal do Patchwork. Os dados do portal estão todos aqui na descrição do vídeo, é só acessar que você vai ver. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork. É como se fosse, vamos falar assim, como se fosse a Netflix. Todo mês eu tenho uma aula liberada para vocês lá no canal. O que eu queria com essa aula? Que vocês entendessem como eu devo pensar num trabalho. Então, a partir de agora, se você assistiu essa aula até o final, o que você vai fazer? Você vai sempre estar com o seu celular, fotografar aquilo que você gosta e passar isso para uma malha quadriculada, para um caderno quadriculado ou um papel quadriculado. Dica, se você não tem um caderno quadriculado, se na sua cidade não tem, você consegue baixar pelo Google, você coloca lá papel quadriculado, você consegue baixar gratuitamente folhas de papel quadriculado. Aí é só desenhar e projetar o seu trabalho. E vou reafirmar, não se esquece, se você fizer, mesmo que seja o projeto, se você não conseguiu elaborar ainda, não tem o tecidinho, se você fez o projeto, fotografa, me marca, que eu vou adorar ver e eu vou adorar repostar o seu trabalho. Espero vocês na nossa próxima aula especial. E se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, porque semanalmente, toda quinta-feira, eu libero para vocês uma aula gratuita. Tem centenas de aulas no meu canal. Dá uma andadinha por lá, por aqui, que você vai ver quanta coisa boa você pode aprender. Beijinhos e até a nossa próxima aula.